11h33, vamos para Brasília. Ângelo Nascimento está com a gente. Fala aí, Ângelo, como é que você está? Agostinho, tudo certo, viu? Graças a Deus. E por aí, como é que estão as coisas? Tá ruim. Por aqui tá meio ruim, mas vai melhorar. Eu acho que você tem boas notícias. Eu espero que você traga boas notícias de Brasília. Aliás, só para a gente iniciar a conversa, o presidente Bolsonaro não vacinou não, né? Não vacinou não. Falou que se quiserem que ele vacina, mas não quis não. Fugiu da raia, pelo menos no sábado. Tá bom, então. Seria legal, né, se ele vacinasse? Eu acho que seria bem legal. Para ele seria ótimo, apesar dele já ter tido Covid, mas isso não é garantia nenhuma, né? Não é garantia. Tem casos de reinfecção aí que a gente já viu em várias partes do planeta, inclusive. E seria um exemplo tão bom. Falando sério agora, a gente conversou com o ministro Marcos Pontes, viu, Ângelo? E ele falou, é lógico, ele foi cauteloso, ele também não vai se meter em rolo, mas falou que está muito melhor o convívio agora com o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga. E é fácil imaginar por quê, né? Alguém do ramo e tal. O ministro já fez reunião com o pessoal da OMS, da OPAS também. O próprio presidente tem se mostrado aqui e acolá um pouco mais cuidadoso. Não também aquela coisa toda, mas ele tem usado máscara e tal. Seria legal o presidente Bolsonaro se vacinar. Seria um exemplo bem bacana. Mas enfim, aí é com ele, né, Ângelo? O que nós temos para hoje, hein? Exatamente, viu, Agostinho? A gente tem aquela decisão polêmica, né, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, que liberou, então, atividades religiosas aí para a comemoração da Páscoa. Acontece que tem muitos ministros contrários a essa ideia, justamente porque não passou pelo entendimento da maioria. Então, a expectativa é que siga para análise do plenário, ou seja, dos 11 ministros, e também seja revertido, então, esse cenário. Só para a gente lembrar de um ministro que publicamente fez críticas nessa decisão de Nunes Marques, é uma decisão que foi provisória, ou seja, monocrática, foi Marco Aurélio Mello. Ele falou que não entende o porquê dessa urgência do ministro, que esse tipo de ação, inclusive, Agostinho, só pode ser adotada em caso de recesso do judiciário, que não é uma situação deste momento. Outro ponto também que nos bastidores há uma avaliação de ministros é que seria um sinal muito ruim dado pelo Supremo Tribunal Federal, por mais que seja uma decisão monocrática, justamente porque neste momento o Brasil está reunindo aí com esforços, né, para tentar reduzir o número recordes, então, que a pandemia de Covid-19 tem registrado nos últimos dias, nas últimas semanas, né? Além disso, uma outra análise também lá dos ministros é o seguinte, que esses argumentos apresentados por Nunes Marques também são frágeis e justamente contrariam, então, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, ou seja, aquela autonomia, né, dos governadores, também dos prefeitos em relação às medidas no combate ao enfrentamento, ou seja, à pandemia. E o próprio Cássio Nunes Marques, só para a gente lembrar de um detalhe muito importante, ele já afirmou em outras ações, Agostinho, apresentadas então pela Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, que é o seguinte, que nem deveriam tramitar lá no Supremo Tribunal Federal e também já serem arquivadas de pronto, ou seja, de cara. E um outro detalhe também que coloca mais uma pitada, ou seja, de polêmica nessa decisão, é porque em fevereiro, por 11 votos a 0, o Supremo acabou rejeitando a ação que também era similar da entidade, falando o seguinte, que ela não tinha, então, competência justamente para questionar a constitucionalidade de leis e decretos no STF. Ao mesmo tempo, como é que trabalha o ministro, então, Cássio Nunes Marques, diante dessa polêmica e da possibilidade de revisão dessa decisão? Ele não acredita que de fato tenha ferido o entendimento da maioria. Por quê? Segundo ele, o que foi julgado pelo STF em relação à situação, ações dos governadores e prefeitos, foi justamente a competência e não a legalidade dessas ações. Algo que, em parte, há uma concordância de alguns ministros, mas eles não conseguem enxergar a inconstitucionalidade dita por Nunes Marques em relação a esses decretos editados pelos governadores. Uma outra questão é que, nesse momento, também não há uma definição de quando ele vai deliberar isso para que o presidente da Suprema Corte, Luiz Fux, possa, então, pautar para análise dos 11 ministros. Mas a pressão é muito grande, ele não deve conseguir manter isso por muito tempo, porque ele fala, inclusive, que depende de um parecer da Procuradoria-Geral da República, ou seja, aguardar os números caírem no país para tentar levar para o plenário e assim não sofrer uma derrota muito expressiva. Acontece também que a própria Frente Nacional de Prefeitos já pediu uma manifestação de Luiz Fux, ou seja, uma pressão. Uma vez que ele é provocado, pode sim ter até a possibilidade da cassação ou suspensão dessa decisão. A gente acompanhou lá atrás, no caso de André do Rep, aquela decisão de Marco Aurélio Mello, mas muitas pessoas dizem nos bastidores que individualmente o que não deve tomar essa decisão. E um outro ponto que a gente lembra, aí está na relatoria de Gilmar Mendes, né, que é em relação a uma ação do PSD questionando então
a suspensão de cultos no estado de São Paulo, por meio do decreto, então, de João Dória. Então, pode ser que hoje mesmo tenha uma decisão de Gilmar Mendes em relação a isso. O que se diz nos bastidores é que ele vai negar esse pedido e que já deve encaminhar de prontidão para a análise do plenário do Supremo Tribunal Federal. A expectativa, então, que caia por terra essa decisão de Nunes Marques. Agostinho. É isso aí, Ângelo. E assim, de novo, né? A gente tratou desse assunto. Lógico, todo mundo está falando desse assunto, né? E os nossos ouvintes, alguns deles acham que o que está em discussão, e eu entendo, é a questão religiosa, enfim, a fé ou a não fé, a crença de alguns e a descrença de outros, opções de você manifestar sua fé, enfim. Não é essa a questão que está em jogo. Não é essa a questão que está em jogo, é a questão mesmo da ciência. De você correr o risco de aglomerar pessoas, né? De aglomerar pessoas. Mas também concordo, porque aí o argumento contrário, né, Ângelo? Mas o ônibus pode ficar lotado, né? Isso aí não tem problema. Eu também concordo, tá certo. Metrô lotado, enfim. A gente não consegue manter a coerência. Não consegue manter a coerência. Então tá valendo agora aqui que no Rio de Janeiro estava prevista a retomada das aulas hoje. E aí houve uma decisão da Justiça, acho que foi no sábado à noite também, que cancelou. Não vai ter volta às aulas por enquanto no Rio de Janeiro. Então é isso, essa inconstância, as decisões que se sobrepõem e que contradizem. Hora a decisão é uma, hora a decisão é outra, acaba complicando a cabeça das pessoas. E aí o risco maior, né, Ângelo, é que já que é assim, cada um faz o que quer, então salve-se quem puder. E esse é o pior dos mundos, né, Ângelo? Exatamente, mas o que a gente consegue acompanhar quando há essa briga judicial, pelo menos aqui no Distrito Federal, Agostinho, quando, por exemplo, o governador Ibanez Rocha determina o fechamento de atividades não essenciais, até mesmo o retorno das aulas, né? Acaba que há, sim, uma ação da Justiça, mas depois acaba, então, cai por terra essa decisão por conta desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas que a gente consegue vivenciar, ou seja, ver, de fato, essa dualidade. Só abrindo parênteses, ainda dando continuidade nessa questão que você estava falando, né, dessa decisão polêmica de Nunes Marques, lembrando que no sábado a gente teve uma entrevista coletiva do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aqui no Ministério da Saúde, estou aqui em frente, inclusive. O que ele falou? Vamos pedir para a população evitar aglomerações, né, em relação às comemorações aí da Páscoa. E a gente, agora há pouco, ele chegou por aqui, a gente questionou ele sobre isso, como é que ele via, então, essa decisão, já que vai na contramão de algo que ele tinha feito uma orientação. Ele simplesmente falou o seguinte: decisão judicial não se discute, apenas se cumpre. Agostinho. É isso aí mesmo. A gente tem que, de uma vez por todas, ter uma voz de comando, tem que ter uma diretriz, né? E lógico, vai contrariar alguns, vai contrariar outros, isso é assim, não vamos ter consenso. O que tem que ter é uma decisão que mantenha a coerência. Ou bem vamos liberar geral, ou então vamos tentar manter coerência. E passa mesmo por você esvaziar o transporte coletivo, você não deixar festas clandestinas ou qualquer outro tipo de festa, cultos religiosos também, acho que dá pra gente segurar um pouco, cada um professa a sua fé em casa, enfim. Mas tá difícil mesmo a gente chegar nesse consenso. Ângelo, bom trabalho para você, até a próxima.